A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todo que assiste esse vídeo. Amigos e irmãos em Cristo, eu não costumo fazer oração, essas coisas para as pessoas enfermas, doentes, nos vídeos aqui. Porque as pessoas se apegam com essas coisas, né? De receber oração para cura, para libertação espiritual, essas coisas. É ótimo, os apóstolos faziam, amando Jesus Cristo orava pelos enfermos, ressuscitou morto, né? Então todas essas coisas é bíblico. Mas só que eu não gosto de fazer isso na nossa época, porque as pessoas se apegam com a cura, com a libertação, essas coisas, né? E fica se preocupando com a vida carnal e não se preocupa com a vida espiritual, né? Mas eu vou fazer hoje oração para as pessoas, né? Alcançar a cura. Conforme está escrito aqui em Tiago, né? Na epístola de Tiago, apóstolo Tiago aqui, que fala isso: está alguém alegre, canta louvor; está alguém triste, né? Ore. Está alguém enfermo, chama o presbítero da igreja e este o unge com óleo ou azeite, e a oração da fé salvará doente. Se houver cometido pecado, serão perdoados, né? Então, mediante essa palavra dita pelo apóstolo Tiago, eu vou orar para as pessoas. Mas só que eu vou fazer também igual o apóstolo Paulo fez, né? Está escrito lá no livro de Atos, que o apóstolo Paulo orava pelas roupas da pessoa enferma. Aí levava aquela roupa que o apóstolo Paulo tinha orado e colocava na pessoa que estava enferma, doente, e a pessoa era curada. Então eu peço a você que está assistindo esse vídeo, se você estiver na sua casa, tiver condições de pegar uma peça de roupa, ou para você que está assistindo a sua, você que está assistindo o vídeo, não precisa pegar a peça de roupa que você está assistindo, a peça vai para você, a oração vai para você. Agora, se tem uma pessoa enferma da família aí na casa, pega uma peça de roupa, põe, né, segura na mão, e eu vou orar para essa peça de roupa também, para que a pessoa alcance a cura, certo? Eu sou presbítero, tenho ordenança sou ordenado a presbítero, tenho o dom da profecia, tenho o dom do conhecimento da palavra, tenho o dom de discernimento do Espírito, tudo dado pelo Espírito Santo. Então a oração que eu fizer aqui é a oração feita pelo Espírito Santo. E tem também, então, por que não, o dom da cura? Porque eu já orei para pessoas enfermas e a pessoa foi curada, orei para pessoa perturbada, né? Eu já dei testemunho disso, foi libertado. Então, eu vou pedir a vocês que, se tiver condições, pegue uma peça de roupa, né? E quando você pega a peça de roupa, essas coisas aí, se você estiver na sua casa, né? E se você não estiver na sua casa, estiver numa condução, num veículo, em outro lugar, vendo o vídeo, afirma o pensamento naquela pessoa que está enferma, que a oração que eu vou fazer vai para aquela pessoa também. Amém, meus irmãos? Então faça isso, né? E continue, que eu sempre digo, né? Procure guardar os mandamentos deixados por Jesus Cristo aqui no Novo Testamento, né? Obedecer, sempre fala a respeito desses 3 capítulos, que é a doutrina deixada por Jesus Cristo para nós obedecer e alcançar a salvação, que é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e capítulo 7. Esses 3 capítulos do livro de Mateus é a doutrina deixada por Jesus Cristo, que está no contexto do Sermão da Montanha. Ali ele fez esse sermão, né? Essa pregação longa, né? E dando todos os ensinamentos para as pessoas que estavam ali seguindo ele, mais de 5.000 pessoas seguiam ele, obedecer para alcançar a salvação, né? Os apóstolos continuaram fazendo a mesma coisa, né? Ensinando, dando esses ensinamentos também para que as pessoas obedecessem e alcançassem, né? A salvação, certo, meu irmão? Então, assim, se você já pegou a peça de roupa, né? E
eu vou orar nesse momento para você que está assistindo esse vídeo. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, firma o pensamento. Quando eu iniciei na igreja quadrangular, eu estava lá, a hora que o pastor ia fazer oração para as enfermidades, essas coisas, eu fechava os olhos, na minha mente, eu queria visualizar Jesus Cristo sentado no trono, ouvindo na nuvem. Então você faz isso também, fecha os teus olhos, e na sua mente que você está vendo Jesus Cristo sentado no trono, intercedendo por você, ou Jesus Cristo vindo na nuvem, né? Eu fazia isso mesmo, por 2 vezes eu vi Jesus Cristo vindo na nuvem em sonhos. Então por isso eu fechava o olho e queria ver, né? O olho fechado representava que eu estava vendo ele, certo? Então é assim, então fecha o olho seu e já veja essa pessoa da sua casa curada, né? Ou você tem enfermidade, curada da sua enfermidade, amém, meu irmão? Então vamos orar. Pai Santo que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, para que nós possamos fazer a tua vontade aqui na terra, conforme é feita a tua vontade no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não deixe que nós venhamos cair em tentação, nos livre de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, que nos autoriza a levar as nossas orações, a nossa súplica, ou palavra de gratidão até o Pai, por intermédio dele. Ele disse, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vos será concedido. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço a bênção para essa pessoa. Se estiver enferma, que ela seja curada de toda a enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. E também, se ela estiver com uma peça de roupa de alguma pessoa da família, que essa oração entra nessa, com o poder do Espírito Santo, entra nessa peça de roupa, e a pessoa enferma, ao vestir essa roupa, seja curada da enfermidade também. Porque é bíblico, então eu estou fazendo aquilo que está na Sagrada Escritura, não estou fazendo nada criado por mim mesmo, estou fazendo aquilo que está na Bíblia, né? Conforme o apóstolo Tiago diz, chama o presbítero da igreja e ora sobre os enfermos. Se tiver cometido pecado, serão perdoados, né? E a oração da fé salvará o doente. Então eu estou orando, se você está cometendo pecado, em nome de Jesus Cristo, seja liberto desse pecado. E se tiver, porque o pecado traz a enfermidade traz a morte. Se você estando livre do pecado, a enfermidade também sai, junto com o pecado, certo, meus irmãos? Então é assim, né? Está escrito também nisso na Bíblia, escrito pelo apóstolo Tiago, que nossos pecados geram a enfermidade gera a morte. Então tá, seja liberto desse pecado. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem que foi descido pelo telhado na frente de Deus. Você evangélico já leu essa passagem na Bíblia, você vai ver. Desceram um homem pelo telhado para chegar até na presença do telhado da casa onde Jesus Cristo estava, que não tinha como entrar muita gente. Subiram no telhado e desceram o homem numa maca, numa rede, não sei como, até a presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para aquele homem, grande é tua fé te salvou, né? Perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Jesus Cristo, perdoados estão os teus pecados. Então aqui eu digo também que está sendo servindo. Em nome de Cristo Jesus, perdoados estão os teus pecados e seja curado da sua enfermidade. E a pessoa também que vestir essa roupa, perdoado seja os pecados e seja curado de toda a enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, eu declaro curado todo que assistir esse vídeo, que estiver enfermo e liberto de todo tipo de opressão maligna. Amém e amém. Então, meus irmãos, está feita a oração em nome de Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus, né? Se vocês estão vendo o que eu falo, sempre falo isso nos vídeos. Primeiro de tudo a palavra Cristo, depois Jesus. Porque Cristo é o Filho de Deus em espírito, antes de ele tomar posse do corpo que foi gerado para ele, se apresentar aqui na terra, que esse corpo levou o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, você pega as epístolas do apóstolo Paulo, que ele fala assim, Cristo Jesus
ele fala muito mais o nome Cristo que o nome Jesus. Porque Cristo, Filho de Deus, é Espírito que é a primeira coisa, o primogênito da criação de Deus. A primeira coisa que Deus criou foi o Filho dele, Cristo, né? E depois, o Filho dele, junto com ele, criou todo esse mundo que nossos olhos contemplam aqui, né? O sol, lua, as estrelas, né? O mar, todos os animais, né? As aves, os peixes, tudo criado por Deus e Jesus Cristo junto. E quando Deus fez nós, o ser humano, criou nós, o ser humano, ele disse assim, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se ele falou façamos, porque ele não estava sozinho, ele falou no plural. Se Deus dissesse, faço o homem segundo a minha imagem, a minha semelhança, então Deus estaria sozinho. Mas está escrito lá que Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. A imagem é o mesmo corpo físico, né? A mesma aparência física. E semelhança é no entendimento, na sabedoria e no poder, né? No caso, no poder para orar para as pessoas enfermas e ser curadas, né? Porque Jesus Cristo deu esse poder para os discípulos dele. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, anunciando a salvação em nome de Jesus Cristo, ó Cristo Jesus, certo? Nunca esqueça de pôr o nome Cristo junto com o nome Jesus, para que a tua oração tenha mais força e mais poder ainda, porque você fala simplesmente Jesus, que 90% que vai falar do Filho de Deus só fala Jesus, Jesus. Tem muito homem na face da terra com o nome Jesus, mas com o nome Jesus e o sobrenome Cristo, só o Filho de Deus, certo? Você foi cartado no mundo inteiro, você não vai achar ninguém lá registrado como Jesus Cristo, você não vai achar. Pode achar lá Jesus da Silva, Jesus de Souza, Jesus isso, Jesus aquilo, né? Mas, que é o meu sobrenome Santiago, Jesus Santiago, essa até pode achar. Mas Jesus Cristo, somente o Filho de Deus, certo? Então diga Cristo, Jesus Cristo, aí você está falando do Filho de Deus, certo? Na sua oração falei em nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, Pai Santo, porque Jesus Cristo mandou pedir em nome dele para o Pai, para que o Pai, ele interceda por nós lá sentado à direita do Pai, né? E Deus Pai nos concede a bênção que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo diz, para que o Pai seja honrado pelo Filho e o Filho seja honrado pelo Pai. Está lá em João capítulo 15, escrito essas palavras, certo, meu irmão? Então, louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela cura que Ele já determinou para vocês que estão assistindo esse vídeo e para quem for vestir a peça de roupa. Amém, meu irmão? Mas não fica se apegando pela cura material, não, viu? Porque o nosso corpo carnal está determinado a morrer desde o princípio lá do Jardim do Éden, lá quando Adão e Eva pecaram lá, né? Já está determinada a morte para o corpo carnal. Mas então se apega, né? Pelo lado espiritual, obedecendo e defendendo a palavra de Jesus Cristo, né? O seu espírito, né? Se apegando na palavra de Deus, para que você espiritualmente alcance salvação, porque o seu espírito, o meu espírito é eterno. Deus criou o espírito para ser eterno e não para morrer. A carne também era para ser eterna se Adão e Eva não pecassem no Jardim do Éden. Mas como eles pecaram, Deus disse, se eles comessem o fruto daquela árvore que Deus tinha proibido, eles morreriam. Satanás encheu a cabeça de Eva lá de história, de mentira, né? E Eva acreditou em Satanás ali incorporado na serpente e comeu o fruto, porque Satanás disse para Eva, né? Não, Deus não quer que você coma o fruto, porque se você comer o fruto, você vai ser igual a ele.
encheu a cabeça de Eva de ilusão. Assim nos dias de hoje também, Satanás continua do mesmo jeito, enchendo a cabeça das mulheres, dizendo que elas têm direito de participar do ministério de Jesus Cristo, de ser pastora, de anunciar a salvação em nome de Jesus Cristo, né? Como pastor em altar da igreja, isso aqui, dirigindo. A palavra de Deus não aprova a mulher ter ministério, né? Ser nomeada pastora, missionária, isso aqui. A palavra de Deus diz lá em Joel, capítulo 2, que as servas, que são as mulheres, iam, né, também profetizar, né? Mas isso você vai fazer, irmã que estiver assistindo um vídeo aí, coitado, se você é pastora, presta bem atenção nisso. Você vai fazer particularmente para uma conhecida, para um parente, né? Assim você vai fazer, profetizar e pregar a palavra de Jesus Cristo individualmente. Mas subir no altar para dirigir uma igreja como pastora responsável, não existe isso. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Guarda bem isso na sua cabeça e pega a Bíblia e leia. Está escrito lá. Não, mantenha as mulheres caladas nas igrejas. Aí a gente fala para o pastor, não, isso aí ele falou só para a igreja. Não, falou para todas as igrejas. Mantenha não falou só para uma mulher, as mulheres caladas, tudo no plural, nas igrejas. Porque é indecente que a mulher fale na igreja, que ela esteja, né, em silêncio, calada, conforme determina a lei. Porque na lei de Moisés, só o homem poderia exercer o ministério sendo da tribo de Levi e acima de 30 anos. Nem que fosse o homem de outra tribo lá de Israel, lá, que não fosse da tribo de Levi, não podia exercer o ministério. Somente Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, foi que exerceu o ministério, não pertencendo à tribo de Levi. Mas assim também acima dos 30 anos. Jesus Cristo começou o ministério dele como filho de Deus depois dos 30 anos. Certo, meu irmão? Então, 1 Timóteo capítulo 2 também, né? Não permite que as mulheres ensinem, que aprenda em silêncio com toda sujeição, quer dizer, com toda referência, obediência, aprendendo aquilo que ela está ouvindo, sendo pregado, anunciado por um presbítero no altar da igreja, certo? Ou por um bispo, né? Ou até pelo homem chamado pastor, eu falo isso também. Não existe ordenança de pastor na Bíblia. Novo Testamento, pastor é Jesus Cristo. No Velho Testamento não tem ordenança de pastor, certo? E nem no Novo Testamento tem ordenança de pastor. Fala lá presbítero, diácono, bispo, né? Missionário, né? Ancião, essas coisas, mas não fala pastor, porque pastor é Jesus Cristo, é o único pastor, né? Vai estar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então Jesus Cristo é o nosso pastor, certo? Jesus Cristo fala no Evangelho de João capítulo 10 também, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Entro pela porta do curral, chamo as minhas ovelhas e ela ouve a minha voz e segue-me. Eu vos dou verdes pastos e água limpa e água fresca, certo? Então, Jesus Cristo é o pastor, é o nosso pastor, certo? Conforme está lá, né? No Salmo 23, é o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, certo? Então, Jesus Cristo diz, aquele que entra por um outro lado num curral, que não entra pela porta, é ladrão salteador. Quando ele está falando curral, meus irmãos, é por isso que precisa ter a Espírito Santo para entender todas as palavras ditas ali por Jesus Cristo, porque ele falava por parábola, né? Ele falando curral, este curral é a doutrina dele, certo? Que é chamado de curral. Então, quer dizer, se você anuncia a salvação em nome de Jesus Cristo, né? E obedecendo o que está escrito na Sagrada Escritura, você está entrando pela porta. Mas se
anuncia a salvação em nome simplesmente de um Jesus e anunciando coisas que a palavra diz que não tem confirmação no Novo Testamento, é o que Jesus Cristo disse: você está entrando por um outro lado no curral. Você não está entrando pela doutrina de Jesus Cristo, que é os 3 capítulos que eu falei, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? Você está entrando por um outro lado. Nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, você não acha um versículo Jesus Cristo prometendo riqueza e prosperidade. E daí esses homens com nome de pastor que não existe também, né? Ordenança de pastor, anunciando salvação, anunciando prosperidade, riqueza, isso aquele nome de Jesus Cristo, quando que Jesus Cristo até condenou a riqueza, né? Ele disse: é mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Isso ele falou quando ele mandou o rico desfazer a propriedade e ficar pobre e seguir ele para entrar no céu. O rico não quis fazer isso, preferiu ficar com a riqueza. Então aí ele disse: é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Então agora eu vou ficar pregando riqueza para vocês? Obedeça a Jesus Cristo como Senhor Salvador, né? Que você vai ter prosperidade, vai dar tudo certo. Fazer. Não, de jeito nenhum. Obedece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Obedece a doutrina dele que está nesses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, para que o teu espírito alcance a salvação, a vida eterna, porque a salvação é espiritual e não carnal, conforme eu disse. A carne morre, conforme está em Eclesiastes 12. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. A sua carne que foi feita do pó da terra, conforme foi feito por Adão, né, do pó da terra, né? Vai voltar a ser pó, morre e volta a ser pó. E o espírito que veio de Deus para o seu corpo carnal, volta a Deus. Mas vai voltar a Deus se você andou na obediência do Evangelho deixado por Jesus Cristo. Se não andou na obediência do Evangelho deixado por Jesus Cristo, você vai ser condenado junto com Satanás para o lago de fogo e enxofre. Certo, meu irmão? Já falei bastante aqui. Já dei bastante explicação, espero que vocês guardem essas palavras em seus corações. Se não lembrar, volta, repete, assistir o vídeo novamente. Quantas vezes você achar que deve assistir esse vídeo, né? Para guardar as palavras que o Espírito Santo está dizendo. Porque quem fala com vocês é o Espírito Santo. O homem carnal aqui não tem nada dele, porque está sujeito a cometer pecado até... quem sabe, nem alcançar a salvação, porque tudo depende de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Então eu tenho me esforçado, faz 48 anos que eu estou me esforçando na obediência, para andar na obediência dos mandamentos deixados por Jesus Cristo, para que o meu espírito alcance salvação e vida eterna com Jesus Cristo no dia que ele vier na nuvem. Amém? A paz de Cristo Jesus fica no coração de todos. E a comunhão, consolação do Espírito Santo vos acompanha todos os dias que Deus Pai vos conceder sobre a face da terra. Se inscrevam no canal que vocês vão me dar uma força e uma ajuda. Amém? E compartilhe com mais gente esses vídeos. Amém? Fiquem em paz.